Olá! A pandemia de Covid-19 impactou não somente na saúde, mas também na educação dos brasileiros. Escolas de todo o país ficaram fechadas para respeitar o distanciamento social. As aulas passaram a ser remotas e a análise sobre essas mudanças a gente confere agora na reportagem de Felipe Palma. Um cenário inédito de isolamento social. A rápida transição para o ensino remoto e o impacto no aspecto emocional de milhões de estudantes, educadores e famílias alteraram drasticamente o rumo da educação. Os mais de 1 milhão de estudantes espalhados pelas cerca de 1.500 escolas da rede municipal de São Paulo tiveram que rapidamente se adaptar não somente a um novo estilo de vida, mas também a aprender dentro deste modelo virtual. O primeiro, o mais claro, é uma queda nos indicadores de aprendizagem, né? A gente sabe que estudar atrás de um computador é completamente diferente de estudar numa sala de aula presencial e muitos estudantes sequer tiveram acesso. O segundo grande impacto é uma desigualdade também na aprendizagem, porque assim, no Brasil, antes da pandemia, os estudantes mais ricos já tinham indicadores de aprendizagem mais altos que os estudantes mais pobres, e essa diferença foi aprofundada pela pandemia. E o terceiro impacto que a gente traz é o aumento do abandono e da evasão escolar, né? A gente sabe que teve uma quebra do vínculo entre os estudantes e as escolas por conta do período remoto. A crise econômica também fez com que muitos estudantes, principalmente anos finais do ensino fundamental, ensino médio, ingressassem ali no mercado formal ou informal de trabalho, e a gente tem que trazer de volta esse pessoal. De acordo com o documento da OCDE, o Brasil ficou em 2020 178 dias sem aulas presenciais, tanto na pré-escola quanto nos anos iniciais do ensino fundamental. É um período 3 vezes superior à média dos países desenvolvidos. Nações com os piores desempenhos no Programa Internacional de Avaliação dos Alunos de 2018 foram as que mantiveram as escolas fechadas por mais tempo, como o Brasil. E isso faz com que hoje a gente tenha, por exemplo, um dos resultados já, né? O Enem 2021 tem o menor número de inscritos em 13 anos. Então, sobre a educação na pandemia, a gente tem falado muito de investimento, busca ativa, estruturação das escolas, garantia da alimentação escolar para o combate à desnutrição infantil também, um problema que surgiu na pandemia, tão como a violência a meninas, a jovens, que também aumentou na pandemia. E nós acreditamos que nesse cenário tão triste para o nosso país, que agravou a desigualdade em tempos de pandemia, também a educação é essencial, inclusive, para a gente superar esses problemas. Porque não há Brasil que avance quando a educação retrocede. A ONG Famílias pela Vida, criada por pais durante a pandemia para discutir o futuro da educação, entende existir outras questões, além das relativas propriamente ao ensino, um olhar mais geral capaz de compreender o momento. Porque não está sendo olhado o olhar humano da criança, né? A gente está numa pandemia, todo mundo perdeu alguém próximo. E isso não está sendo cuidado. Não tem como uma criança ou um adolescente estar dentro de uma sala de aula ou em casa com a atividade do Classroom e ela ter a capacidade de aprendizar enquanto ela não tem um acompanhamento, seja psicológico, um acompanhamento, um outro olhar, né? Um estudo da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas analisa os desafios, compromissos e alternativas para o enfrentamento da educação na pandemia. A nota técnica enviada a todas as secretarias estaduais de educação e pro MEC foca em diferentes perspectivas educacionais, como segurança alimentar e o acolhimento dos profissionais de educação diagnosticados com Covid-19. Então a gente tem entregado aí em todos os estados para que essa nota possa também ajudar a direcionar um retorno às aulas, mas como um todo a educação na pandemia, a garantia da internet, a garantia da segurança sanitária e tudo mais. Não tem como a gente superar nada disso sem educação, então a gente ressalta a importância nesse momento da gente fazer uma operação resgate, uma busca ativa desses jovens com projetos, inclusive a gente direciona a necessidade da criação de um plano nacional de educação em tempos de pandemia, e assim a gente aponta esses problemas para que a gente possa superar todos eles, Direito humano à educação na pandemia constrói ainda alternativas para uma reabertura progressiva, segura e justa para educandos e educadores. As estratégias e protocolos para garantir o mesmo acesso a todos. Para a organização sem fins lucrativos, Todos pela Educação, é preciso recuperar o tempo perdido e não deixar ninguém para trás neste momento. Para fazer isso, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de políticas públicas muito bem desenhadas, muito bem implementadas,
que busquem duas coisas. A primeira, em um primeiro momento agora, nesse retorno, a gente precisa fazer um processo muito amplo de acolhimento com os estudantes e professores e as comunidades escolares. O impacto da pandemia foi gigantesco na saúde mental das pessoas. E um segundo bloco, que não vai ser restrito a esse ano, vai ter que durar durante 2, 3 anos, é ações muito focadas de recuperação da aprendizagem. Então, aí você pode fazer reforço e recuperação, aumento de carga horária, implantação de escola integral, tem um monte de coisa que pode ser feito. A decisão do fechamento das escolas foi tomada a partir dos protocolos da área de saúde. Era necessário construir uma alternativa curricular e pedagógica para que não houvesse prejuízo às aprendizagens e para que os estudantes e seus educadores seguissem, de algum modo, conectados. O setor sofreu e ainda vai carregar os danos da crise sanitária, responsável por ampliar a desigualdade no que há de mais importante: a educação. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Câmara Reportagem. Não saia daí!